Olá, bom dia! Estou aqui diretamente do perfil da Kinology para uma live para te mostrar exatamente como eu faço a utilização do equipamento dentro das minhas avaliações físicas. Meu nome é Bárbara Braga, eu sou doutora em Fisiologia do Exercício, sou profissional de Educação Física há 19 anos e sou docente de ensino superior e trabalho aí com avaliação física. E hoje eu vou te mostrar exatamente o passo a passo. Mas antes de te mostrar, chamar minha voluntária aqui para mostrar o teste que eu vou fazer com ela aqui hoje, mostrar os resultados, mostrar como que eu penso na prescrição do treinamento a partir desses resultados, eu vou contar um pouquinho da história de como eu já venho trabalhando com a Kinology e o que ela tem feito de diferença aí, utilizando esses resultados na vida dos meus pacientes, dos meus alunos. Como eu disse, eu sou profissional de Educação Física e o que eu utilizo, né, o equipamento da Kinology, o dinamômetro de força, ele faz parte da minha avaliação física. A avaliação física que eu faço é uma avaliação física e fisiológica, onde eu avalio aí diversos parâmetros do meu paciente e um deles é a força muscular. Por que isso? Independente do objetivo do indivíduo, quando a gente avalia a força, a gente tem aí, dentro desses resultados, eu posso extrapolar para diversas situações. Indivíduos idosos, por exemplo, que o processo de envelhecimento ele vai levar aí a uma perda de massa muscular por conta do envelhecimento, chamado sarcopenia, consequentemente ocorre uma perda de força. E essa perda de força pode aumentar aí o risco de quedas e fraturas. Então, quando a gente consegue mensurar isso, a gente evita uma série de lesões. Dentro do esporte nem se fala, né? Porque não tem como trabalhar dentro do esporte sem avaliar, sem medir para saber o que dá para ser melhorado. É uma fala que eu sempre uso. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. E há mais de um ano eu utilizo o equipamento da Kinology dentro das minhas prescrições e os resultados são surpreendentes. É muito diferente eu achar que o indivíduo ele tem uma diferença de força e eu avaliar e ter dados quantitativos dessa diferença de força, dessa assimetria que pode evitar aí possíveis, né, lesões futuras. E isso vale para qualquer população, desde o indivíduo que é atleta, para o indivíduo que não é atleta, para o indivíduo idoso, para qualquer pessoa. Então é isso que eu vou mostrar aqui para você hoje, dentro dessa live aqui, dentro da Kinology, e eu vou organizar aqui, já está mais ou menos organizado, mas eu vou tirar os comentários e depois no final, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, pode mandar que eu vou ter o maior prazer para responder, mas eu vou tirar só para você conseguir visualizar muito melhor aqui, tá bom? Então deixa eu tirar as notificações aqui. Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou tirar? Só um minuto. Jaque, você tá aí? Achei. Desativar comentários. Isso, porque aí a tela fica limpinha e você vai conseguir visualizar isso muito melhor, tá bom? Então agora eu vou chamar minha voluntária e vou posicioná-la mostrando tudo que vem dentro do equipamento. Eu vou fazer com ela o teste de assimetria de quadríceps e isquiotibiais, né? O famoso IQ, que eu vou avaliar se existe uma assimetria primeiro do quadríceps direito com o quadríceps esquerdo e depois da parte posterior da coxa, que são os isquiotibiais direito e esquerdo, e ver se existe uma diferença muscular aí da parte anterior com a parte posterior e o que eu faço com esses resultados aí no meu dia a dia. Só para caracterizar, a minha voluntária, ela é atleta amadora de vôlei, então eu já avaliei ela em outros momentos
e os dados dela, eu já tenho todo o cadastro dela, que num primeiro momento, o que é necessário fazer é você cadastrar o paciente e você envia para ele uma anamnese para ele responder, e isso vai te gerar ali mais informações para você ser mais específico e personalizado possível. Hoje eu vou mostrar esse teste de assimetria aí de quadríceps e isquiotibiais, mas você pode avaliar qualquer grupo muscular de acordo com a especificidade e o seu objetivo ali com o seu paciente, com o seu aluno. Então você tem inúmeras possibilidades. Agora eu só vou mostrar quadríceps e posterior, mas é possível avaliar outros grupos musculares, tá? Antes de eu começar com a Thalita aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu adaptei aqui no espaço para utilizar o dinamômetro de força. Então eu vou retirar essa cadeira. E aqui eu já posicionei, existem esses ganchos, né, que a Kinology ela manda todas as informações com a distância que deve ser posicionado, tudo de acordo. Em academias, em espaços de fisioterapia, normalmente a gente tem um espaldar que também pode ser utilizado. Aqui eu adaptei os ganchos e esse banco, né, uma altura em que a pessoa vai ficar com a perna posicionada na posição correta aqui, que eu meço o ângulo com que deve ter posicionado tanto a coxa com a perna. Então tem uma posição correta aqui. Aqui eu já deixei os acessórios, isso aqui são as tornozeleiras. O dinamômetro, ele já está aqui, deixa eu tirar para você ver. Então tá aqui o dinamômetro, já tá com os mosquetões, isso tudo vem dentro do kit da Kinology. E a fita, né, que isso aqui é a fita de tensão, porque o movimento que ele vai fazer é um movimento de explosão com isometria. Então, qual que é o protocolo que é recomendado, que eu vou utilizar aqui? A paciente ela vai fazer 3 séries com cada perna, né, com cada coxa, com um intervalo de descanso aí de 10 a 30 segundos. Por que eu tenho esse intervalo de descanso? Exatamente para dar tempo de recuperação muscular. Que recuperação? Como é um teste de 5 segundos com isometria, eu tenho um gasto ali muito maior de fosfocreatina, é anaeróbio. Então é o tempo suficiente para ter essa recuperação muscular e eu fazer a próxima tentativa. E aí o sistema ele vai computar tudo isso e ele vai me dar uma média dessa força gerada no lado direito e depois do lado esquerdo e vai comparar os dois. E aí ele me mostra depois, né, nas imagens, nos gráficos, o que houve de diferença e eu vou mostrar para você ao vivo aqui esse resultado. Então eu vou posicionar novamente o dinamômetro e agora eu vou posicionar a Thalita aqui. Sentar, por favor. Então aqui, deixa eu ajustar a câmera aqui. Eu vou colocar as tornozeleiras na Thalita. E o sistema da Kinology, ele é possível a gente avaliar no celular, tem um aplicativo no celular, tem como eu utilizar no computador, que é o que eu vou utilizar aqui, e tem como também colocar no tablet. Então é bem prático de se utilizar o aplicativo para fazer o teste, para fazer o exame. Então aqui eu coloco. Tá ok? Então aqui a tornozeleira. E agora eu vou fazer primeiro, vou ajustar a fita. E como que é esse ajuste? A perna da Thalita aqui, ela tem que ficar, a coxa com a perna dela tem que ficar um ângulo de 90 graus. Só que aqui, visualmente, eu tenho aparentemente um ângulo de 90 graus. Normalmente o que eu faço? Eu utilizo um aplicativo no celular, que é um goniômetro, então ele mede o ângulo e eu coloco aqui, bem na parte anterior da tíbia, para medir esse ângulo.
Então, quando ele está no ângulo 0, né, que o goniômetro me coloca ali, que é o ângulo certinho para 90 graus, aí eu estou na posição correta. Então, aqui eu vou ajustar. Faz uma extensão para mim, por favor. Isso, é isso mesmo. Aqui, como eu já tinha testado com ela antes, já está tudo ajustado, está no ângulo certinho. E eu vou demonstrar para você, agora eu vou colocar no sistema aqui, no computador, para você ver como que isso vai funcionar. Mas o movimento que ela vai fazer ela vai segurar aqui no banco, então você pode adaptar com uma cadeira, você pode adaptar em uma maca, onde você consegue fixar, né, a fita com o dinamômetro, e ela vai fazer um movimento de explosão, como se ela fosse romper aquele gancho que está preso lá atrás. Tá? Então ela vai fazer a extensão com a força máxima no quadríceps. Então é isso que eu vou mostrar para você agora. Vou virar o telefone aqui, a imagem, a câmera, para você visualizar. Então aqui eu já deixei aberto no sistema e eu vou escolher agora o protocolo para membros inferiores, a variação, e vou lá em extensão de joelho direito, que é o primeiro que a gente vai fazer. Então ele abre essa barrinha, deixa eu aproximar aqui para conseguir visualizar melhor. Ele abre essa barrinha e então agora ela vai iniciar. 3, 2, 1, vai! Força, 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 força. Isso, descansa. Então agora aqui, ó, você pode observar que a barra fez a força e aqui vai ter um cronômetro. Eu vou deixar ela descansar 30 segundos. Agora eu vou voltar com a imagem para ela, para você ver a extensão do joelho, como que funciona. 30 segundos. Vai. Força, 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 força. Isso, descansa. Então essa foi a segunda repetição da primeira série. A segunda série, na verdade, e dessa perna, da coxa direita. E enquanto isso, tá marcando o cronômetro ali, vou esperar 30 segundos para dar o próximo comando e ela fazer a extensão novamente. E aí ele vai registrar uma média das 3 repetições. Prepara. Vai. Força, 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 força. Isso. E o sistema, ele me dá esse bip, esse alarme quando completa os 5 segundos. Se eu tivesse com o celular aqui, eu estaria mostrando aqui para ela, com o aplicativo, esse gráfico. Da outra perna, eu vou mostrar para você novamente o gráfico da execução ali do movimento. Aqui o ângulo também já está ajustado, ela está sentada confortavelmente aqui para utilizar apenas a força do quadríceps. Então agora, vou virar para lá novamente, vou aproximar aqui, isso, para você conseguir visualizar melhor. Então aqui eu venho e finalizo. E aí eu vou concluir com essa perna. E agora eu vou fazer com a coxa esquerda. Então o processo é o mesmo. Aqui ele me dá o número de repetições, o cronômetro e a contração que vai acontecer durante 5 segundos em isometria. Então eu vou colocar para ela aqui novamente. E o primeiro, ele me dá um contador regressivo de 3, 2, 1. As próximas 2 tentativas, eu que dou o comando. Prepara. Vai. Força, 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 força. Isto. Agora ela vai descansar. Aqui, ó, marca o cronômetro. Eu vou deixar ela descansar 30 segundos. E ela vai fazer a próxima repetição.
Então eu vou voltar a câmera pra cá, para você visualizar na perna esquerda. Prepara, vai. Força, 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 força. Isso, descansa. Então aqui ela vai descansar e a gente vai fazer a terceira e última repetição aqui. E aí depois a gente vai trocar o lado aqui da tornozeleira para a gente avaliar o posterior de coxa, os isquios tibiais. Prepara, vai. Força, 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 força. Isso. Finalizamos aqui a extensão dos joelhos, direito e esquerdo. Isso. Então aqui agora, ó, eu finalizei e agora eu vou para flexão de joelhos. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá lá, extensão do joelho, sinalzinho aqui verdinho mostrando que eu finalizei. E aí eu venho aqui agora, vou fazer flexão de joelho direito. Como que eu vou posicionar a paciente? Aqui agora eu vou pedir para ela deitar em decúbito ventral, barriga para baixo, e eu vou medir o ângulo, tem que ficar 90 graus a perna com a coxa, e aí ela vai fazer o movimento de flexão de joelho. E só uma observação aqui, eu como avaliadora, eu não interfiro no teste. Então eu dou todas as orientações, mas ela faz a força sozinha. Eu não ponho a mão, eu seguro no finalzinho para ela não mexer a perna e isso não computar como mais uma tentativa de força, porque o dinamômetro ele é sensível. Então se eu mexo a perna, ele vai contar como mais uma tentativa. Então deixa eu ajustar aqui, enquanto isso você acompanha junto comigo aqui. Então eu vou colocar, por favor. Aí agora retiro esse banco. Vou colocar aqui um tapetinho para ela não deitar diretamente no chão. Então aqui. Isso. Pode deitar de barriga para baixo, por favor. Joelho para cá, perna para cá. Aqui. Isso, pode chegar mais para cima um pouquinho. Isso, para você não bater a sua perna lá. Vou colocar aqui mais para trás. Isso. Pode abaixar a sua perna. Aí aqui, eu só vou virar a tornozeleira de lado. Que o ganchinho dela aqui, para eu fixar o mosquetão. Então, voltar para lá agora. E a tornozeleira tem que estar bem ajustada, porque senão no momento da força, ela pode soltar e aí você precisa repetir o teste, tá? Então aqui eu vou colocar novamente. Isso. Ela vai fazer uma flexão aqui, para eu ver o ângulo articular. Como eu já havia testado tudo antes, então eu já sei exatamente o ângulo. Mas normalmente eu pego o goniômetro, que é um aplicativo do meu celular, e eu vou e meço aqui na parte anterior da tíbia para ver se está o ângulo correto de 90 graus. Chega só um pouquinho para baixo, tá, por favor? Isso, tá ótimo. Então agora o movimento vai ser de explosão com isometria. Tá certo, Thalita? Certo. Então, deixa eu dar o comando. Vou iniciar. Flexão de joelho direito. Prepara. 3, 2, 1. Vai. Força, 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 força. Isto. Descansa. Ela volta e descansa. E uma informação importante, né, pela questão da experiência prática,
Normalmente, a parte posterior da coxa, os isquios tibiais, eles são mais fracos do que a parte anterior, o quadríceps, porque a maior parte das nossas atividades a gente utiliza muito o quadríceps. Então, a parte posterior naturalmente já é mais fraca. E aí tem algumas pessoas que têm essa musculatura tão fraca, muito fraca, e tem cãibra no momento da execução aqui da avaliação, né, do protocolo. Então, se a pessoa der cãibra, você pede para voltar e você repete. Vamos lá, Thalita, prepara, vai. Força, 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 força. Isso. Aí ela vai descansar, Thalita, a próxima faz com explosão, tá? Puxa de uma vez e segura, tá bom? Isso é uma informação importante, porque às vezes a pessoa vai com medo e ela vai devagarzinho, depois é que ela faz a força. Prepara, vai. Força, 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 força. Isso, muito bom. Aí agora eu vou finalizar aqui pra gente fazer da parte posterior da coxa esquerda. Isso. Deixa eu colocar aqui. Flexão de joelho. Eu vou te mostrar, vou colocar aqui novamente a câmera para te mostrar a tela, para você observar a diferença, você que viu aí da parte anterior da coxa, agora da parte posterior, para você ver a diferença na força, se você tiver observado quantos quilos que ela conseguiu fazer de força máxima na parte anterior da coxa. Olha só a diferença. Então, vou iniciar. 3, 2, 1, vai! Força, 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 força. Isso, voltou. Tá vendo que aqui, olha só, apareceu 2 repetições, é porque ela deu uma mexidinha na perna na hora que ela tava fazendo o movimento. Então ele leu como 2, só que ele vai fazer a média posteriormente e isso não vai ter uma grande interferência no resultado, não vai ser significativo. Prepara, vai. Força, 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 força. Isso, descansa. Última repetição agora. Então deixa eu voltar para cá. E agora ela vai fazer a última repetição com a perna esquerda. Prepara, vai. Força, 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 força. Isso, muito bom. Aí agora eu retiro a tornozeleira. Pode levantar, por favor. Está aqui liberada. Muito obrigada. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente teve de resultado. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Vou finalizar. Olha só. Então, vou finalizar aqui. Concluir. Isso. E aqui eu vou finalizar a execução. Tem que fazer esse passo a passo, porque senão você perde todos os dados e precisa repetir tudo de novo. Então, tem que finalizar. E agora eu vou aqui na área do paciente em resultados. E a gente vai estar carregando, ó, ele está acabando de salvar. E deixa eu só posicionar aqui para mostrar para você esse resultado. Achar uma posição melhor aqui para que você consiga visualizar.
Então aqui, ó, agora eu consigo gerar um relatório, eu consigo ver separadamente aqui os resultados. Quando eu gero esse relatório, eu já posso, assim que eu finalizo com o paciente, eu já consigo enviar para ele esse relatório. Então o resultado é muito rápido. Agora, a análise desses dados, desses resultados, você vai fazer depois com mais calma, mas só de olhar aqui você já tem um parecer do que aconteceu e já pode passar isso imediatamente para o paciente, para o seu aluno, e isso gera muito valor para ele, porque ele vai ver exatamente o que aconteceu. Nesse relatório, ele vem a anamnese completa que o paciente respondeu, que você enviou para ele previamente, e aqui a assimetria, os indicativos de risco desta assimetria. Então, eu consigo gerar esse relatório, eu vou gerar aqui para você visualizar. Aqui apareceu essa abdução de ombro porque na avaliação anterior dela eu fiz abdução de ombro porque ela é atleta de voleibol. Então eu tinha essa informação, mas eu vou usar aqui só flexão de joelho para mostrar para você. E aí, como é a segunda avaliação dela, na verdade a terceira avaliação dela, eu tenho aqui as outras avaliações. Então ele compara. Só que eu vou mostrar para você essa de hoje, tá? Então, vou colocar aqui, ó, da última semana, e ele vai aparecer aqui para mim, esse relatório que eu consigo enviar para o paciente. Então, ele abre, olha só, um PDF com todas as informações, olha só, e aí você envia na hora para o paciente. Você consegue colocar sua logomarca, aqui tem minha logomarca, e aqui a gente tem os resultados. E eu posso visualizar aqui, ó, resultados de avaliação, que é o que eu acabei de fazer. Então ele me dá aqui tanto a simetria muscular quanto o desequilíbrio muscular. Então vamos ver a simetria primeiro, olha só. Membros inferiores. E aí, só um minuto. Aqui a barrinha não tá movimentando. Eu vou abrir aqui no PDF, que tá mais visível. Então, deixa eu ampliar aqui. E como eu disse, é muito visual. Então, as cores, elas me dizem o quê? Quando fica vermelho, é um alto risco de lesão. Quando fica amarelo, é um médio risco de lesão. E quando fica verde, é um baixo risco de lesão. Como que eu sei disso? Eu tenho referências embasadas aqui, ó. Então, na extensão de joelho que a gente fez hoje, ó, agora, 8/11/2024, na extensão de joelho dela, ela direito, no joelho direito, ela fez uma força máxima de 41,8 kg e na coxa esquerda, no joelho esquerdo, quadríceps esquerdo dela, 32,4 kg. Então, isso deu uma simetria de 22,49%, que é o que está mostrando aqui, ó. Então, o que que isso significa? Significa que a coxa dela esquerda, ela é muito mais fraca do que a coxa direita. Então, eu preciso, pensando aí na prescrição, eu preciso pensar em exercícios que vão minimizar essa diferença, essa simetria da coxa direita com a coxa esquerda. Então, eu preciso aqui, falando na prescrição de treinos, eu preciso pensar em exercícios que vão trabalhar de forma unilateral excêntrico. Por que excêntrico? Porque na contração excêntrica eu desenvolvo muito mais tensão. Então, se você quer trabalhar força com o indivíduo, você precisa priorizar aí a ação excêntrica e isométrica. Então, durante o treinamento de força, né, que for fazer aí com seu aluno, com seu cliente, você precisa pensar, no caso da Thalita aqui, eu vou pensar em quem? Exercícios unilaterais que trabalhem a ação excêntrica e isométrica.
com a mesma carga, tanto para a coxa direita quanto para a coxa esquerda. Porque isso, na verdade, é uma dúvida que muitos profissionais têm. Fala assim, mas como que eu vou trabalhar se a coxa dela esquerda é a mais fraca? A direita, se eu colocar a mesma carga, a direita vai achar fácil. É exatamente isso, eu quero diminuir essa assimetria. Então, a esquerda vai sofrer, mas para aproximar da coxa direita e a gente diminuir risco de lesão. Ela, como é uma atleta de voleibol e voleibol de areia, é o que? Muito acíclico, instável. Então, o risco dela ter uma lesão, ele é grande por essa assimetria muscular. Então, a gente vai trabalhar com exercícios unilaterais excêntricos para minimizar esse processo, tá? Então, aqui, ó, voltando agora na parte posterior da coxa dela, a coxa esquerda dela tem um médio risco de lesão, com uma simetria da esquerda para a direita de 15,38%, que aparece aqui embaixo para mim. A coxa direita dela é mais forte do que a esquerda. Eu vou ter o mesmo raciocínio que eu tive para a parte anterior da coxa. Trabalhar exercícios unilaterais, excêntricos e isométricos para equiparar essa força aqui e minimizar e afastar o risco de lesão, que ela não quer lesão de forma alguma. E aqui ele me dá também, ó, o desequilíbrio muscular entre a parte anterior da coxa e a parte posterior da coxa. Você pode observar aqui que aparecem outros músculos, né? Aqui eu tenho abdutores, aqui eu tenho adutores, né? Os músculos da panturrilha. Você pode avaliar qualquer grupo, panturrilha não, a parte anterior da coxa, da perna, né? Os isquios tibial anterior aqui, e aqui eu tenho a panturrilha com a parte posterior, glúteo, né? E aqui também pega os abdutores. Então eu posso avaliar qualquer grupo muscular. Aqui eu estou demonstrando, né, o protocolo IQ, que é quadríceps e isquios tibiais. E o que ele observou aqui? Vermelho já me mostra que tem um alto risco de lesão. Então, isso mostra que ela tem uma assimetria, um desequilíbrio, na verdade, um desequilíbrio muscular entre a parte anterior e a parte posterior, bem considerável aqui, ó. Então, aqui ele me mostra direitinho, ó, no joelho direito, os flexores, que são os isquios tibiais, fizeram uma força de 10,4 kg e os extensores de 41,8 quilos. Então, isso dá uma razão de 24,9%. E essa razão, ela me mostra um risco alto de lesão. Porque o número aqui, os números não mentem. Vou te mostrar aqui para baixo também. O mouse aqui desceu rapidinho. E na parte, no joelho esquerdo, também tem essa assimetria, esse desequilíbrio muscular. Assimetria não, desequilíbrio muscular. Que naturalmente isso acontece. Por quê? Porque nós utilizamos muito mais, né, quadríceps. Ela, no caso dessa paciente, como ela faz uma modalidade esportiva que tem qualquer modalidade em que envolva corrida, o quadríceps sempre vai ser dominante. Então, quando eu faço esse tipo de avaliação, eu consigo quantificar o quanto tem de diferença e trabalhar ali dentro dos exercícios neuromusculares o equilíbrio entre essa força, porque esse desequilíbrio pode fazer em algum movimento que ela utilize ali, né, durante o jogo, que pode levar ela a uma lesão. Lembrando que eu falei aqui no início, esse tipo de avaliação, esse tipo de exame, eu posso fazer para qualquer objetivo. Todo ser, todo indivíduo, ele precisa ter força muscular. E, naturalmente, o processo de envelhecimento vai fazer com que a gente tenha uma perda de força muscular. Então, quer dizer que eu tenho que avaliar apenas o indivíduo idoso e o atleta? Não. Qualquer pessoa, desde criança a idoso. Porque a gente consegue minimizar aí possíveis ou afastar possível risco de lesão. No indivíduo idoso, como eu citei, a questão das quedas,
né, que esse processo ele vai acontecer naturalmente. Indivíduos jovens, o pico de força e massa muscular, ele acontece entre os 25 e 30 anos. A partir dos 30 anos, a gente já tem uma redução de força e de massa muscular. E o trabalho neuromuscular, ele vai trabalhar tanto o ganho de massa muscular quanto o ganho de força. E a gente precisa de força para manter a autonomia, para manter as nossas funções diárias, pensando na parte funcional diária, para se manter em pé, para não sentir dor, né, na lombar, região torácica. A grande maioria das pessoas trabalham muito tempo sentada, então a musculatura ela fica ali, que a gente fala assim, dormindo, e você não ativa aquela musculatura, e isso vai gerando esse desequilíbrio muscular. Então aqui, para a gente finalizar esse relatório, o relatório final dela, o que mais de informação que eu tenho? Ele me mostra, aqui como eu peguei só o de hoje, mas se eu pegasse os resultados anteriores dela, ele me mostraria o histórico de força e os valores de referência. E aqui ele me mostra a dinâmica do desempenho muscular durante o teste. Aquela hora que ela mexeu a perna, no momento que ela estava fazendo a execução da flexão do joelho esquerdo, ó, tá vendo que ficou sobreposto aqui, mas ele fez uma média, as demais ficaram limpas. Então aqui ele me dá a relação aqui, né, da força máxima, o tempo de contração, a média e o tempo total. E quantas repetições foram feitas e a taxa de desenvolvimento de força. Então, aqui eu tenho muitas informações preciosas que vão fazer com que o paciente ele veja resultado no seu trabalho. Então deixa eu só ajustar aqui para abrir para os comentários. Só um minutinho. Ao vivo é isso, gente. Ao vivo a gente adapta ainda mais para mostrar a prática, como que ela acontece. Aí deixa eu ajustar aqui para eu conversar melhor com você. Então, aqui eu te mostrei exatamente como que eu tenho esse resultado e o que que eu faço com esse resultado. Agora eu vou abrir aqui para os comentários, se alguém tiver alguma dúvida, mas a Kinology, o sistema da Kinology, e eles fizeram atualizações recentes agora no mês de outubro, que todas essas informações, várias delas aqui são atualizações, né, de acordo aí com o feedback de profissionais, e essas atualizações, elas trouxeram uma riqueza de informação muito maior do que existia antes. Tem mais de um ano que eu trabalho com dinamômetro de força e agora ele me dá muito mais informação. E quando você mostra para o paciente o resultado, ele vê essas cores, ele vê realmente como ele está. E a partir daí, a sua prescrição, ela vai gerar muito mais valor para ele. Por quê? Porque ele vai ver resultado. Então, nesse caso aqui que foi interessante, que a Thalita, ela teve uma assimetria tanto no quadríceps quanto nos isquios tibiais, e ela teve uma diferença, tô abrindo aqui só para relembrar, ela teve um desequilíbrio grande também na parte anterior com a parte posterior da coxa, e isso ficou muito visual. Então, qual que vai ser a minha orientação para ela na prescrição de treino neuromuscular dela? Ela faz treinamento de força na musculação. Ela precisa trabalhar exercícios unilaterais. Que tipo de exercício unilateral? Vou te dar um exemplo. Na cadeira extensora, por exemplo, eu vou trabalhar com ela a fase, né, a ação concêntrica, ela vai fazer simultâneo, e a ação excêntrica, ela vai fazer unilateral. Então ela sobe, faz a extensão com as duas pernas, que é o movimento da ação concêntrica para o quadríceps, e na hora de descer, ela vai descer unilateral com a mesma carga. Então isso vai gerar adaptações fisiológicas ali, musculares, para que aumente a força dela, em especial do lado do quadríceps esquerdo dela, é o esquerdo mesmo, que é mais fraco. E vou fazer a mesma coisa com a parte posterior. E eu posso fazer isso com outros tipos de exercício.
Eu estou dando aqui um exemplo. Agora, eu vou responder aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui, peraí, para eu não perder ninguém. De quanto em quanto tempo sugere o intervalo das reavaliações? Tiago, muito boa a sua dúvida aí, porque isso é dúvida de muitos. Eu vou falar como que eu trabalho. As minhas avaliações físicas, quando eu pego um indivíduo que não é atleta, um indivíduo idoso, eu brinco assim, os réis mortais, como nós, né, que fazem exercício físico, fazem atividade física aí com regularidade, estão buscando saúde, qualidade de vida. Para essas pessoas, né, não atletas, essa avaliação ela pode ser feita aí a cada 2 meses, dependendo se você coleta outros resultados juntos, até 3 meses. Mas se você coletar apenas esse dado, né, que é o de força, aí 2 meses é um tempo de espaço bom, porque isso vai depender muito de quê? De quantas vezes na semana essa pessoa treina, né, para gerar essa adaptação fisiológica, essa adaptação muscular, para na próxima avaliação você ter resultado, certo? Então, isso depende muito da frequência dela com os treinos aí para gerar esse tipo de adaptação. No indivíduo que é atleta, eu preciso ter um intervalo de tempo muito menor. Atletas, se a gente for pensar em atletas de alta performance, esse tipo de avaliação é feito quase que semanalmente. Mas se eu for pensar em um atleta amador, no caso da Thalita aqui, pelo menos mensalmente eu preciso avaliá-la. Por quê? A frequência de treinos dela é uma frequência grande, de 4 a 5 dias na semana. Mais os treinos, né, de força neuromuscular que ela faz e cardiorrespiratório que ela faz. Então, eu preciso avaliá-la aí, normalmente eu avalio 1 vez por mês, tá? Pensando no caso dela que é uma atleta amadora. Como você faria a periodização dessa aluna? Quanto tempo para uma nova reavaliação? Eu acho que eu te respondi, né? Essa questão da reavaliação aí. E aí, se é um indivíduo que treina 2 vezes na semana, eu vou dar um espaço de tempo maior, porque ele vai demorar mais tempo para ter esse resultado. Se é um indivíduo que treina todos os dias, com 2 meses aí eu já posso reavaliá-lo para fazer novos ajustes. E a avaliação é exatamente para quê? Para ver se o meu treinamento, se a minha prescrição, ela gerou adaptação fisiológica ali e se essa assimetria mudou. E eu posso te garantir com propriedade que melhora e muito. Isso faz muita diferença. Então, aquele paciente que chegou para você com dor e você consegue identificar essa diferença, esse desequilíbrio muscular, essa assimetria, em pouco tempo, com a prescrição certa, com o direcionamento certo, ela vai começar a ter resultado sem dor e vai ver essa evolução. E quando você vai comprovar, né, por uma nova avaliação, você consegue observar isso. Podemos usar a mobilidade funcional para recuperar a assimetria? Estúdio Prepara TAF. Olha que maravilha a sua pergunta. Eu iniciei aqui, se você acompanhou do início a live, falando que dentro da minha avaliação física, eu faço uma avaliação física e fisiológica que eu avalio vários parâmetros. E um deles é a força utilizando o dinamômetro da Kinology. Além disso, eu faço alguns testes funcionais de mobilidade. E eu posso te afirmar, trabalhar a mobilidade junto com o trabalho aí neuromuscular vai trazer muito mais resultado. Porque a mobilidade, eu falo que hoje a gente precisa trabalhar a mobilidade e precisa avaliar isso primeiro, né? A gente tem parâmetros aí de referência para avaliar a mobilidade e isso pode responder inclusive essa assimetria. A Thalita, como eu já havia avaliado, né, feito os outros testes, os outros exames dentro da minha avaliação com ela, ela tem uma falta de mobilidade de tornozelo e mobilidade de quadril. Então ela trabalha durante os treinos dela a mobilidade também, porque isso vai auxiliar em quê? Quando ela conseguir fazer uma amplitude de movimento maior, eu consigo exigir mais daquele músculo.
Então ele gera uma tensão maior. Lembrando que a contração excêntrica aí, né, que é a que gera mais força, então é ela que eu vou focar, ela trabalha no quê? No comprimento do músculo. Então, quanto maior a amplitude, mais eu vou pegar o ponto de maior força daquele grupo muscular ali que eu estou trabalhando. Então, é importante sim trabalhar a mobilidade. Meus alunos pacientes ficam super animados quando visualizam os dados, quase todos em verdinho. Sensacional, Roberto. O resultado em verdinho o da Thalita hoje está vermelho e amarelo. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, que eu for reavaliá-la, que agora vai mudar a prescrição dela com esse resultado, depois que eu for avaliá-la novamente, eu espero que esteja, o vermelho pelo menos esteja amarelo, porque aí eu vou ter uma progressão, né? Uma redução dessa assimetria, ou dependendo do trabalho que é feito, quando ele é bem feito, eu já pulo do vermelho para o verde. O que é o verde? A cor verde é quando eu não tenho diferença significativa e não tem risco de lesão. É um risco baixo de lesão. Então, muito bom isso, Roberto, e realmente isso é um fator motivacional. Porque você mostra dados reais. Podemos usar a mobilidade funcional? É a mesma pergunta, né? Repetições do dinamômetro para recuperar a diferença da assimetria? Eu acho que eu te respondi. Se eu não tiver te respondido, você me manda aí. No relatório já vem a prescrição com a finalidade de força, explosão e resistência. Exemplo, na cadeira extensora, sigo a risco o percentual de carga prevista, porque no relatório nos dá cargas diferentes. Aqui, a carga com que você faz, porque o movimento que é feito aqui é um movimento de 5 segundos de contração isométrica. Então, é um movimento de força isométrica, que é a força máxima ali em 5 segundos. Então, ele me dá a força que você fez em 5 segundos. No seu dia a dia na academia, você vai fazer mais repetições. Aí depende de quê? O seu objetivo é para correção, então você vai trabalhar mais força, você vai fazer mais repetições aí do que a repetição que a gente faz aqui, que é uma repetição máxima, né? Com isometria de 5 segundos. Então, existem outros protocolos para avaliar a força máxima, mas o da Kinology, ele avalia aqui a isometria em 5 segundos. Na academia, quando você for fazer um trabalho de força aí, que vai de 6 a 10 repetições máximas, lembrando que se eu trabalhar na ação excêntrica e na ação isométrica, eu vou gerar muito mais tensão do que na concêntrica. Então, eu vou especificar isso para aquele grupo muscular. Isso não precisa ser no treino todo, é específico para aquele grupo muscular. E no relatório aqui, ele me dá sugestões para trabalho. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar o celular aqui novamente. Vou tentar colocar mais próximo aqui. Isso. Então, o que aqui ele me dá, ó? Repetições máximas e protocolos. Isso foi uma atualização sensacional que a Kinology fez. Então, o objetivo aqui do indivíduo explosão, o percentual de repetição máxima dele tem que estar entre 85% a 100%. É isso que nos mostra a literatura científica, tá? Então, a carga para flexão de joelho aqui, no caso, que é esse exemplo que ele está me mostrando aqui, que eu abri no de flexão, de 7 a 9 quilos, 9 a 10 quilos aqui na flexão do joelho direito, porque ele está levando em consideração a força máxima exercida no teste. E aqui, ó, de 3 a 5 séries com 1 a 6 repetições, executando de forma explosiva, com uma recuperação de 150 a 300 segundos. Objetivo é hipertrofia de 70 a 85%, de 7 a 12 repetições. Resistência muscular de 20 a 60% dessa força máxima. Então, aqui são sugestões, né, para você adaptar aí, lembrando que o treinamento ele é personalizado e individualizado.
Então, ali eu tenho o resultado da força máxima isométrica exercida pelo seu aluno. Então, você pode considerar ela ali o 100%. E aí, se você vai trabalhar potência, hipertrofia ou resistência muscular, que são os tipos de força, você vai trabalhar nessas porcentagens aqui e ajustar de acordo com o volume, que é o número de séries, e o número de repetições aí nos seus treinos. Então, dá para usar esse dado ali também, tá? Diferentes em cada membro, pois cada um tem uma carga máxima. Essa assimetria, né, que foi visualizada aqui, cada um tem exatamente, né, uma carga. Primeira coisa que eu vou trabalhar é essa carga, ela tem que ser igualada. A perna que é mais fraca, aquela carga vai ser como se fosse próxima da máxima para ela. A perna mais forte vai utilizar a mesma carga, porque o objetivo é aproximar e diminuir essa diferença, essa assimetria. Mas essa dúvida, né? Eu falo assim, então eu vou colocar uma carga menor na perna? Não, tem que ser a mesma carga para as duas pernas. Lembrando que eu preciso, mesmo a perna que é mais forte, né? Eu preciso, o músculo, né? O grupo muscular mais forte, eu tô falando de perna aqui porque eu avaliei extensão e flexão de joelho, mas o músculo avaliado ali que é mais forte, ele precisa também fazer, né, o movimento, gerar a contração muscular assim com a perna mais fraca. Mas a carga precisa ser a mesma, porque senão eu vou aumentar essa simetria. Se eu coloco uma carga mais alta para a perna que é mais forte, eu vou mudar isso, tá? Tenho usado com meus clientes a cada 3 meses, algo que notei que temos que ser muito metódicos. É em relação às posições para reduzir a margem de erro, para não hiperestimar as cargas. Excelente, Thiago. O acompanhamento, essa avaliação, você vai mostrar, né, os resultados aí, fazer essa avaliação de acordo com a necessidade e objetivo do paciente, do cliente, como eu mencionei aqui anteriormente. Se é atleta, se não é atleta, se precisa de uma frequência maior, se não precisa de uma frequência maior. Então, assim, quando eu avalio a cada 3 meses, eu preciso ter o feedback de que o paciente também está fazendo o papel dele. Eu, enquanto personal trainer que acompanho o meu cliente ali semanalmente, né, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, eu estou com ele ali todos os dias. Então eu faço uma avaliação diária a cada sessão de treino. E aí, para você que acompanha seu paciente toda semana, né, o seu cliente aí, fica muito mais fácil você mensurar o prazo. Então você percebeu ali na sua avaliação diária, a cada sessão de treino, não, tá na hora de ir, não deu 2 meses, mas já está na hora da gente reavaliar. Porque tem pessoas que evoluem mais rapidamente, isso depende muito dessa frequência deles, certo? Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta aqui, ó, do Rony. É possível fazer da musculatura do peitoral e dorsal? É possível sim, tá, Rony? Todos os grupos musculares. Inclusive, você consegue fazer no próprio equipamento da musculação. Por exemplo, você mensurar a força no supino, né? No supino reto, por exemplo. Então, é possível sim, tá? A gente tem uma série de informações. Deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta? Peraí, ver se eu não me perdi aqui, tá? Você, da Physiocenter aqui, você utiliza os dados em quilos para quantificar na academia a sua carga? Sim. Dentro da academia, eu utilizo, né, para prescrição ali da carga, eu utilizo repetição de reserva. E aí, dentro dos métodos de treino, de acordo com o objetivo, né, se é hipertrofia, se é potência, se é força, eu trabalho com repetição de reserva ali dentro da sala de musculação, porque é muito mais prático e muito mais funcional para o dia a dia, porque você atende ali um aluno atrás do outro, mas
Todos têm o treino periodizado, a avaliação é feita periodicamente, porque eu preciso ter esses dados para bolar ali, né, visualizar novas estratégias dentro da periodização que eu criei para ele. Deixa eu ver mais alguém. As principais formas de assimetria são de reflexão, de rotação, de translação. Temos outros tipos de exemplo? Luana. Formas de assimetria? Eu não entendi muito bem sua pergunta. Se você puder me mandar aí novamente para eu conseguir entender. Eu acho que eu entendi o que você me perguntou agora. Você está perguntando com relação ao movimento articular, né? Aí a gente faz, por exemplo, se eu for fazer de ombro, eu vou fazer abdução, que eu quero avaliar ali a força do ombro. Mas eu posso avaliar a força do bíceps, do tríceps, eu posso avaliar do glúteo máximo, glúteo médio, dos adutores, qualquer grupo muscular de dorsal. Então, eu posso avaliar de acordo com o movimento que a ação muscular vai gerar essa contração isométrica. A Jaque falando aqui, isso é que nós temos um modo funcional que acompanha o treino, ele vai te ajudar a monitorar com mais precisão e pode sim. Gente, a Jaque é da equipe da Kinology, vocês podem chamá-la aí que ela vai responder essas dúvidas mais de equipamento, técnico, como que faz para contratar o equipamento. Eu acho que eu respondi todo mundo. Ah, falta aqui, ó, o Rony mandou mais uma aqui, ó. No caso do supino, não vai ser isométrica. O protocolo, quando a gente abre aqui, dentro do protocolo, deixa eu abrir aqui para você ver. Deixa eu mudar o celular aqui de novo e eu vou te mostrar os outros grupos musculares e como que eles mostram. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Então aqui, ó, deixa eu sair da Thalita aqui. E aí, aqui, ó, eu venho aqui para avaliar e aqui eu vou escolher, por exemplo, exercícios. E eles colocam aqui para mim, ó, então aqui eu tenho, ó, rotação, remada, flexão de ombro, supino reto. Vou abrir aqui para você ver. Aqui a demonstração, ela está acontecendo. Você pode fazer unilateral. E aqui ele está demonstrando em ganchos fixados. Mas eu posso fazer esse movimento fixando o dinamômetro, né, na parte de baixo do banco do supino e realizar um movimento de extensão de cotovelo com ação no peitoral, certo? E aqui ele me dá também, ó, fazendo um movimento bilateral, que é o movimento, aqui ele não vai me mostrar, que eu posso fazer o movimento com os dois, a extensão de cotovelo, né, simultâneo, que é o que a gente faz no supino, certo? Então você tem essa opção também e pode utilizar dentro dos acessórios. Eu mostrei ali a tornozeleira, mas vem assim, essa bolsinha super prática. E aí, o que mais eu tenho aqui, que no vídeo ali do supino me demonstrou? Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o que eu vou utilizar para fazer os movimentos, né, a execução de algum protocolo aqui de exercício para avaliar membro superior. Então, eu utilizo esse. Eu utilizei a tornozeleira e quando se utiliza o espaldar, ainda tem mais esse acessório que fixa no espaldar e os mosquetões, que são esses ganchos aqui, que a gente coloca juntamente com o dinamômetro. Então, eu tenho todos esses acessórios e vem com o manual explicando o posicionamento, que uma dúvida muito grande
exatamente igual quando eu fui posicionar esses ganchos aqui, eu entrei em contato com eles para saber a distância. E vem um manual mostrando a distância que deve ser colocado os ganchos caso você não tenha um espaldar. Se você tiver um espaldar, você não precisa fazer adaptação nenhuma. Ali já tem todas as alturas que você pode utilizar. E eles são super atenciosos no suporte técnico. Então o suporte técnico da Kinology, ele é maravilhoso. Eu não tenho do que me queixar. Todas as vezes que eu solicitei, eu fui prontamente atendida, tá? Então o suporte deles é muito bom e eles colocam, tem vários vídeos, tem vários artigos, tem materiais de suporte, os artigos que eles utilizaram como referência, né, para dar essas referências aí de diferenças para calcular aí a simetria, para calcular esse desequilíbrio muscular, isso tudo é disponibilizado. Então é tudo com respaldo, tudo com validação científica, tá? A Jaque tá falando aí, isso pessoal, podem mandar as dúvidas no direct aqui da Kinology, que o suporte vai entrar em contato com vocês. Alguém aqui falou que queria ter visto o teste, vai ficar salvo aqui no perfil da Kinology, esse vídeo vai ficar salvo e você vai conseguir ver novamente essa live aí, se você perdeu, se você ficou com alguma dúvida, eu também me coloco à disposição. Eu estou aqui no perfil da Kinology, mas o meu perfil é barbarabraga.prof. A minha área de atuação, para quem chegou depois aí, eu sou doutora em Fisiologia do Exercício, profissional de Educação Física há 19 anos e atuo na prática com avaliações físicas e fisiológicas de uma maneira completa para fazer um trabalho personalizado e individualizado e entregar muito mais resultado para os pacientes, para os meus clientes. E essa é uma grande oportunidade de você gerar muito mais valor para o seu cliente. E a gente precisa sair do achismo de achar que aquele membro, aquele grupo muscular é mais fraco ou aquele é mais forte e a gente quantificar isso. O que não é medido não pode ser melhorado. E quanto mais valor você entrega para o seu cliente, mais valor você tem, mais reconhecimento você tem. Seja ele pessoal, profissional e financeiro, claro, que a gente quer melhorar aí a nossa condição financeira também. Então, me coloco à disposição. Podem seguir o meu perfil lá, pode me mandar direct, barbarabraga.prof, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar minhas experiências aí. E se tiverem alguma dúvida quanto ao equipamento, como adquirir, como fazer a assinatura da Kinology, eu posso garantir que vale muito a pena. Meu contrato foi renovado e eu continuo aí na parceria com eles, entregando muito mais valor para os meus clientes. Abraço e até a próxima!